Olá, bem-vindos à nossa investigação de hoje. Vamos analisar um caso clínico bem interessante que envolve lesões de pele, provavelmente de origem viral. Isso aí. O nosso ponto de partida é uma menina de 11 anos, saudável, histórico tranquilo, mas que de repente apareceu com uma erupção na pele. Uhum. E o curioso é que a mãe está bem preocupada, sabe? Mas a menina, ela diz que quase não incomoda. É comum isso, né? A percepção dos pais e da criança ser diferente. Pois é. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar o que pode estar causando essa erupção. Vamos olhar as pistas clínicas passo a passo. Ok, vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Exatamente. E olha, casos assim mostram como é importante ter um diagnóstico diferencial bem estruturado, né? Especialmente com vírus. Sim, Às vezes, lesões de vírus distintos podem parecer parecidas no começo. Entendi. Por isso que a atenção nos detalhes é crucial, para não ir pelo caminho errado no diagnóstico. Faz todo sentido. Então vamos aos detalhes específicos desse caso. A mãe descreveu o quê? O surgimento de uns caroços, né, redondos no tronco e nas coxas da menina. Coisa de poucos dias. E ela notou que está mais concentrado ali na virilha e na parte de dentro das axilas. Certo. Áreas de dobra. Isso. E no exame físico, o que a gente vê? Múltiplas pápulas, que são aquelas elevaçõezinhas sólidas da pele, né? Menores que 1 centímetro, e elas têm a cor da pele da paciente mesmo. Ok. O formato é bem peculiar, tipo umas cúpulas pequenas, sabe? Arredondadas, elevadas, e a superfície é meio brilhante. brilhante. E um detalhe que chamou atenção em várias delas. Uma pequena depressão bem no centro. Tipo um umbiguinho na lesão. A gente chama de umbilicação central. Umbilicação, isso é um dado importante. E ao toque. Firmes. São lesões firmes. Ok. E a localização que você mencionou? Tronco, axilas, dobras da virilha, né? E a parte mais proximal das coxas. Exato. E um ponto importante que você falou: nada nas palmas das mãos e solas dos pés. Nada. E nem em mucosas. Boca, olhos, nada disso. Perfeito. Isso já ajuda a direcionar. E para completar, o estado geral dela tá ótimo. Sem febre, sem calafrio, dor no corpo, nada. Nem sintoma respiratório, nem gastrointestinal. Nada sistêmico, então. Nada. A única coisa, e bem de leve, é uma coceirinha em algumas das lesões. Sinais vitais, tudo normal. Pressão, pulso, temperatura, tudo ok. Ótimo. Então, olha só. Com base nessa descrição toda, alguns pontos são cruciais para o raciocínio, né? Quais seriam? Primeiro, o início. Agudo. Surgiu em vários dias. Segundo, o padrão de distribuição. Assimétrico, pegando mais tronco e áreas de dobras. Certo. Terceiro, a falta de inflamação óbvia. Não são pústulas, não tem pus, não tem aquela vermelhidão e dor intensa. E quarto, que você acabou de falar, a ausência total de sintomas sistêmicos. Isso é muito marcante. Sugere que é um processo mais localizado na pele mesmo. Perfeito. Acho que com essas pistas a gente já pode começar a pensar nas hipóteses, né? Com certeza. A primeira que talvez venha à mente por causa da descrição pápula firme em cúpula seria o ceratoacantoma. O que você acha? Poderia ser? Olha, é uma associação que faz sentido pela descrição inicial da forma, né? Cúpula. Sim. Mas assim, o ceratoacantoma não encaixa muito bem aqui, por várias razões, na verdade. Primeiro, ele geralmente é uma lesão única, sabe? Que cresce rápido, não são várias lesões aparecendo juntas, como nesse caso. Ah, entendi. É diferente essa apresentação em safra. Exato. E a lesão do ceratoacantoma tem uma cratera no centro, bem definida, cheia de queratina. É diferente dessa umbilicação que a gente está vendo, que é só uma depressãozinha. Certo. E talvez o ponto mais forte contra seja a idade. Ceratoacantoma é coisa de adulto mais velho, geralmente acima dos 50 anos. É muito, muito raro numa criança de 11. Nossa, bem raro mesmo. Então, mesmo que a forma lembre um pouco, a quantidade, a cratera diferente e, principalmente, a idade da paciente
Meio que descartam, né? Praticamente descarta. Mesmo que tenha aquela associação com HPV que às vezes comentam, Essa associação com alguns tipos de HPV existe, é interessante mencionar, claro, mas não muda o quadro clínico geral, né? Múltiplas lesões pequenas, umbilicadas, numa criança sem sintomas não combina. Então, ceratocacantoma, acho que a gente pode deixar de lado. ok, hipótese 1 descartada. Vamos para algo bem mais comum na infância. Varicela. Catapora. É uma virose super comum, dá lesão na pele, as lesões aparecem rápido, podem ser meio arredondadas. Será? Catapora é super comum mesmo, mas as lesões são fundamentalmente diferentes. A marca da varicela são as vesículas. Vesículas, bolhas. Isso, bolinhas pequenas cheias de líquido claro. Parecem umas gotinhas d'água na pele. A nossa paciente tem pápulas que são sólidas, firmes. Ah, tá. Diferente. E outra coisa, a varicela quase sempre vem com sintomas gerais. Febre, às vezes alta, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. Nossa, eu lembro quando eu tive catapora já com uns 19 anos. Foi horrível. O mal-estar era péssimo. Não tinha como não notar. Imagino. É bem sintomático geralmente, né? A nossa paciente está ótima, sem sintoma nenhum. Pois é. E tem a evolução também. Na catapora, as vesículas ficam turvas, viram pústulas, estouram, formam crostas. Esse ciclo leva uns 7 a 10 dias. O quadro da menina, com pápulas firmes sem sintomas, é muito diferente. Então, varicela também não parece ser. Certo, varicela fora. E sarampo? Outra doença viral com exantema clássica. Sarampo também tem um quadro bem característico e bem diferente do nosso caso. Ele começa com o chamado pródromo viral. Pródromo. São aqueles sintomas que vêm antes da erupção na pele. No sarampo é típico ter febre alta, uma tosse muito chata, persistente. Aquela tosse de cachorro que falam. Essa mesma. E conjuntivite, olho vermelho, lacrimejando, com sensibilidade à luz e cores intensa. Só depois de uns dias disso que aparece o rash na pele. E o rash é diferente também. Totalmente. É um rash que a gente chama de maculopapular eritematoso, ou seja, são manchas vermelhas, máculas, junto com umas elevaçõezinhas também vermelhas, pápulas. Pequenas, sabe? Milímetros. O aspecto é chamado de morbiliforme. Morbiliforme? Tipo, semelhante ao sarampo. Exato. E a forma como ele se espalha também é clássica. Começa no rosto, atrás da orelha, na linha do cabelo e desce para o tronco e para os membros. É comum as manchas se juntarem formando áreas maiores vermelhas, principalmente no peito e pescoço. É a tal da confluência. Exato. E a forma como ele se espalha também é clássica. Começa no rosto, atrás da orelha, na linha do cabelo e desce para o tronco e para os membros. É comum as manchas se juntarem, formando áreas maiores vermelhas, principalmente no peito e pescoço. É a tal da confluência. Entendi. E tem as manchas de Koplik, um sinal que quase confirma o diagnóstico. Aparece na boca antes do rash. São uns pontinhos branco-acinzentados, tipo grão de areia, numa base vermelha lá dentro da bochecha, perto dos molares. Nossa, bem específico. Muito. E a nossa paciente? Nada disso. Ela tem pápulas, cor da pele, em cúpula, tá sem sintoma nenhum, sem nada na boca. Então, sarampo também não é. Podemos riscar da lista. Claríssimo. Bom, agora vamos para uma que, embora não seja só viral, muitas vezes tem um gatilho infeccioso. O eritema multiforme. Aqui a coisa fica interessante, né? Porque eu sei que vírus tipo herpes são causas bem comuns. Correto, corretíssimo.
O eritema multiforme ou polimorfo é uma reação da pele que, na imensa maioria das vezes, tipo uns 90%, é disparada por uma infecção. E o herpes simples vírus, tanto tipo 1 quanto 2, é o principal vilão infeccioso associado. Ah, então o herpes é o mais comum mesmo. Sim. Outras infecções, tipo por Mycoplasma pneumoniae, também podem causar, mas o herpes é o clássico. Medicamentos causam menos de 10% dos casos. É o oposto do que a gente vê na síndrome de Stevens-Johnson e na NET, onde as drogas são a causa principal. Entendi a diferença. E a aparência das lesões do eritema multiforme é aquela bem famosa, né? Em alvo. Exatamente. A lesão clássica, que quase fecha o diagnóstico, é a lesão em alvo ou targetoide. Ela tem tipicamente 3 zonas de cor. Um centro mais escuro, às vezes com bolha ou crosta, aí um anel mais claro e inchado em volta e uma borda externa vermelha. Geralmente são pápulas ou placas vermelhas. Bem característica mesmo. E a distribuição no corpo? Também tem um padrão. Geralmente é simétrica, gosta mais das superfícies extensoras dos membros, costas das mãos, cotovelos, joelhos e da face. E a disseminação pode ser centrípeta. Centrípeta. Só pra gente lembrar a diferença de centrífuga. Rapidinho. Claro, uma dica boba, mas ajuda. Centrífugo lembra fugitivo. Alguém fugindo do centro. Então, centrífugo vai do centro para a periferia. Centrípeta é ao contrário. Vem da periferia para o centro. Boa. Faz sentido. No eritema multiforme, começa mais nas mãos, pés, rosto e pode ir avançando por tronco, centrípeta. Tem formas diferentes, né? O menor, só com lesão na pele, e o maior, que pega a mucosa também, pode dar mal-estar, febre. Aí já fica mais parecido com o Steven Johnson. O tratamento depende da causa, claro. Se for herpes, antiviral. Suspender droga suspeita. Nos casos mais graves, corticoide. Entendido. Mas, voltando para a nossa menina, essas lesões em alvo com anéis coloridos não tem nada a ver com as pápulas firmes, cor da pele, em cúpula e com o umbigo no meio que ela tem, né? Nada a ver. Completamente diferentes. A morfologia aqui é a chave. As lesões da paciente não lembram em nada uma lesão em alvo. Então, ele ter uma multiforme também está fora. Ok. Então a gente passou por ceratocantoma, varicela, sarampo, eritema multiforme. E o que sobrou na nossa lista? Molusco contagioso, que desde o começo a descrição pareceu se encaixar bem, né? Causado por vírus, molluscum contagiosum virus, super comum em criança, causa pápulas em cúpula, muitas vezes umbilicadas, e o paciente geralmente está ótimo sem sintomas. Isso está soando bem familiar. Exato. O que é fascinante aqui é justamente isso. Como todas as peças do quebra-cabeça que a gente montou parecem se encaixar perfeitamente nessa hipótese. A descrição do molusco contagioso bate muito, muito bem com o quadro da nossa paciente. Vamos só repassar os dados dela, pensando especificamente em molusco, para confirmar? Vamos lá. Primeiro, a idade e a epidemiologia. Molusco é extremamente comum em crianças em idade escolar. Ela tem 11 anos. Perfeito. Adulto pega? Pera, principalmente se tiver imunidade baixa. Mas criança saudável é o clássico. Exato. Segundo, a apresentação. Surgimento de caroços redondos, como a mãe disse, no tronco, coxas, axilas, virilha, em poucos dias. Apresentação super típica. Ok. Terceiro, a distribuição. Padrão assimétrico, gosta de dobras e tronco, mas poupa palmas e solas, e não pega mucosa. Isso é livro-texto de molusco contagioso. Bateu certinho. E os sintomas? Ou melhor, a falta deles. Exatamente. A regra é ser assintomático. A paciente estava ótima, sem febre, sem nada sistêmico. Só aquela coceirinha leve em algumas lesões, o que também pode acontecer. Encaixa perfeitamente. E por último, a lesão em si, a morfologia, que é o mais característico talvez. Sem dúvida. Pápulas pequenas, firmes, em cúpula, com aquela superfície brilhante, cor da pele um pouquinho rosada, e a umbilicação central, na maioria delas, não dói.
Essa descrição é a assinatura do molusco contagioso. Não tem muito erro. Então, juntando tudo, idade, tipo exato da lesão, forma, cor, umbilicação, distribuição no corpo e ausência total de sintomas. A conclusão parece bem segura, né? O diagnóstico mais provável para essa menina é molusco contagioso. Concordo plenamente. A combinação de todos esses achados torna o diagnóstico de molusco contagioso muito, muito provável. Praticamente um diagnóstico clínico nesse cenário. E é bom lembrar, né? Em criança saudável é uma condição viral benigna, autolimitada. Autolimitada. Quer dizer que some sozinha. Isso. As lesões tendem a desaparecer espontaneamente. Mas pode demorar, viu? Meses, às vezes até 1 ou 2 anos. Mas some sem deixar cicatriz, geralmente. Entendi. Nossa, mas perceber essas diferenças, né? A umbilicação, a falta de sintoma geral e juntar tudo isso para chegar no diagnóstico certo, exige um olhar treinado e, claro, muito estudo, muita prática. Com certeza. O raciocínio clínico em dermatologia e na medicina toda, na verdade, é construído assim, com um conhecimento sólido e a habilidade de aplicar isso nos casos reais. Praticar com questão, ver caso clínico, ter acesso a material bom e organizado é fundamental. E falando nisso, né, para quem está nessa jornada de aprender, de estudar, especialmente estudantes de medicina ou de outras áreas da saúde que querem melhorar esse raciocínio clínico, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica a dica, é uma ferramenta que pode ajudar muito a consolidar esse tipo de conhecimento que a gente está discutindo. Sem dúvida. Ter acesso a recursos assim, confiáveis, bem estruturados, que permitem testar o conhecimento e, principalmente, entender o porquê das respostas, faz uma diferença enorme na formação e na atualização, né? Ainda mais com essa variedade toda de apresentações clínicas que a gente vê por aí. Então, para a gente fechar a nossa análise de hoje, a gente percorreu um caminho de diagnóstico diferencial para uma erupção que surgiu de repente numa criança. E a chave foi o quê? A observação cuidadosa das lesões, formato de cúpula, umbilicação, cor, consistência, junto com a falta de sintomas gerais. Exato. Isso permitiu diferenciar o quadro de outras viroses, como catapora, sarampo, e até de reações como o eritema multiforme. A lição aqui talvez seja essa, o poder da semiologia dermatológica. Detalhes que parecem pequenos, tipo uma depressãozinha no meio da pápula, podem ser a chave para decifrar o caso. E a conclusão para nossa paciente de 11 anos: molusco contagioso, com alta probabilidade. E essa análise toda deixa a gente com uma reflexão interessante. A gente sabe que o molusco é viral, comum, benigno em crianças, mas que outras condições de pele, talvez também inofensivas na maioria das vezes, mas que têm uma aparência que pode preocupar os pais no início, poderiam aparecer como diagnóstico diferencial? Boa pergunta. Pensar nisso reforça a importância de examinar com calma, com atenção aos detalhes, não só para diagnosticar certo, mas também para poder explicar para a família, tranquilizar quando for o caso, né? Dizer o que é, o que esperar. Fica essa reflexão sobre o valor da observação e da comunicação na prática. Excelente ponto para a gente terminar. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise dermatológica detalhada hoje.